Queridos, um bom domingo a todos, uma ótima manhã, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos nós, as nossas famílias, a você que está nos acompanhando, e que o Senhor esteja nos guardando, continue nos protegendo e nos livrando de todo mal. Enquanto nós estivermos estudando enquanto nós estivermos estudando na escola dominical à distância, por vídeo, nós não vamos dar continuidade à nossa revista. A nossa revista fala sobre gente que fez, pessoas importantes na história da Bíblia que fizeram grandes feitos. Mas nós não vamos falar sobre eles porque são assuntos um pouco mais complexos, até mesmo mais profundos, e nós precisamos de um retorno da parte dos irmãos para nós darmos continuidade na revista, coisa que não é possível aqui pelo vídeo, né? Então nós queremos falar, e hoje nós vamos falar sobre o texto que se encontra em João, no capítulo 6, do 1 ao 13. Não sei se dá para os irmãos visualizarem bem, mas lá na igreja os irmãos não conseguem visualizar bem, e a gente toca bem, né? Então nós vamos caminhar bem aqui também, tá bom? Antes nós queremos fazer uma oração rogando a bênção de Deus a nós. Pai, eu peço a bênção do Senhor, a Deus, sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada irmão, Pai. Que o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua bênção recaia sobre nós, recaia sobre cada lar. Que a Tua provisão, ó Deus, o Seu sustento, que os Teus anjos estejam acampados e permaneçam acampados ao redor das nossas vidas, das nossas casas, ó Pai. Agora que o Senhor possa ministrar, ó Deus, da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de João é um evangelho muito rico. Esse texto em especial é um texto fantástico, é um texto que tem muitas curiosidades e é por isso que eu quero falar com você nessa manhã sobre esse texto. Jesus, ele então, resumidamente, ele atravessa o mar da Galileia, ele vai ao monte a fim de ensinar os seus discípulos, mas a multidão toma conhecimento que Jesus havia ido para lá e a multidão vai atrás, a multidão os acompanha. E de repente eles já estão ali, a multidão chega e o entardecer vai chegando, vai caindo o entardecer. E Jesus então, alguém questiona Jesus, fala, olha, não sei se o Senhor não está percebendo, mas está entardecendo e a gente precisa despedir a multidão. Jesus pergunta assim, onde nós vamos comprar pão para alimento para essa multidão? Uma pergunta interessante de Jesus, uma pergunta provocativa e, de certa maneira, uma pergunta curiosa, não é? Posto que Jesus sabia o que estava por acontecer e posto que Jesus sabia que também eles estavam em pleno deserto. E aí vem uma resposta muito lógica, eles falam assim, um dos discípulos fala assim para Jesus, Filipe fala assim, nós estamos num deserto. Como que nós vamos comprar pão? E aí ele melhora a resposta e diz assim, ainda que tivesse um lugar para vender pão, nós não teríamos dinheiro suficiente para comprar os pães. E aí então, enquanto eles estão nesse diálogo, chega André. E André lhe diz assim, olha, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas ele mesmo já se corrige dizendo, o que é isso para tanta gente? O que é isso para uma grande multidão assim? E aí é dito então que o texto fala que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, resumindo, distribui a multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, imaginamos aí talvez umas 15.000 pessoas, suponhamos que cada homem correspondesse a uma mulher e a uma criança, nós teríamos aí quase 15.000 pessoas. E Jesus distribui alimento para todos eles e ainda sobram 12 cestos de pães. Esse texto é uma riqueza muito grande. Esse texto tem algumas peculiaridades, né? Primeiro, esse é o único relato que se repete, o único milagre que se repete nos 4 evangelhos. Os irmãos lembram que nós estudamos recentemente, nós estudamos sobre os evangelhos sinóticos e o evangelho autótico. Lembram disso? Nós vimos as peculiaridades, as singularidades de cada um deles. Vimos quantos milagres cada um deles tem. Não é? Quantos milagres Jesus fez ao todo e quantos milagres cada um menciona em seus evangelhos. E esse nós vimos que é o único milagre que se repete nos 4 evangelhos. Ele está lá no evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30, está no evangelho de Lucas, 9 e 10, e está lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13, e está aqui no evangelho de João, no capítulo 6,
a partir do versículo 1 até o versículo 13. E Jesus então tem esse episódio com os seus discípulos e a multidão. Texto muito curioso. Curioso também por quê? Porque nós vimos também, quando nós estudamos os evangelhos sinóticos e o autótico, nós vimos também que João, especialmente o evangelho autótico, ele tem 7 máximas de Jesus. Quais são as máximas de Jesus? Os grandes tópicos de Jesus? Os 7 fundamentos do Evangelho, quais são? As 7 máximas de Jesus. Os eu sou de Jesus. Eu sou a porta, eu sou a luz. E aí ele vai dizendo 7 eu sou. E um dos eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É interessante isso porque nesse texto Jesus multiplica os pães. E um pouco mais para baixo ele vai dizer eu sou o pão da vida. O que ele quer dizer com isso? Essa segunda curiosidade. Ele quer dizer que por mais que vocês comam o pão, que vocês se alimentem do pão, fruto de um milagre, ainda não adianta. Vocês vão voltar a ter fome. E vocês vão precisar, para saciar a fome eterna, vocês vão precisar do pão da vida que sou eu. Vocês vão precisar se alimentar de mim e da minha palavra, para que vocês não tenham sede de algo que pão físico, alimento, não sustenta e não supre. É fantástico isso, porque depois de multiplicar os pães, ele chega muito bem. Vocês comeram pães frutos de um milagre, mas isso daqui a pouco já não resolve mais. O que vai resolver é exatamente o pão da vida. Assim como ele, quando encontra com a samaritana, ele faz do mesmo jeito. Ele, ao encontrar e falar sobre a água, ele diz, eu sou a água da vida. Essa água vocês podem beber e voltar a ter sede, mas quem tomar desta água que jamais tornará a ter sede. Esse pão, fruto de um milagre, vocês comerão e voltarão a ter fome, mas quem comer desse pão que desceu do céu, nunca mais voltará a ter fome. Essa então é uma curiosidade muito interessante nesse texto, né? Mas há uma outra curiosidade. Esse texto, existe esse milagre onde Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, mas há também um outro milagre. Esse texto aqui, ele é o quê? Ele é a primeira multiplicação de pães e peixes. Porém, nós sabemos que existem 2 multiplicações de pães e peixes, não é? Existem 2 multiplicações de pães e peixes. A outra multiplicação de pães e peixes, ela está em Mateus, tá bom? Está no Evangelho de Mateus, tá difícil aqui, né, irmãos? Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 32, tá? Aqui está escrito 15 e aqui 32. Nós temos então aqui, irmãos, a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. A primeira multiplicação, ela está nos 4 evangelhos, conforme eu já disse. O único milagre registrado em todos os evangelhos. Essa multiplicação, a segunda multiplicação dos pães e peixes, ela se encontra apenas em Mateus capítulo 15 e ela vai se encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Ele é a grande coluna do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Existem algumas curiosidades entre esses 2 textos aqui. Primeiro que, na primeira multiplicação, nós temos 5 pães... 5 pães e 2 peixes. Na outra nós não temos esse número. Na primeira nós temos 5 pães e 2 peixes. Na segunda nós temos um pouco mais. Na segunda nós temos 7 pães e não sabemos a quantidade de peixes. É interessante isso aqui. Mas seguindo, para a gente não se ater muito aqui, na segunda multiplicação, o texto relata... Pode descer um pouco. 5.000 homens. Na segunda multiplicação nós temos apenas 4.000 homens. Interessante isso aqui também, uma outra diferença nesse texto aqui. Na primeira multiplicação sobraram-se quantos cestos? Sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação sobraram apenas 7 cestos. Isso daqui são diferenças que precisam ficar bem evidentes pra gente aqui, tá bom?
Mas a curiosidade dos cestos é que a palavra que é usada para cestos no primeiro milagre é a ideia de cestos pequenos. Cesto que uma mulher poderia carregar no seu braço. Então são cestos pequenos, tá bom? Que geralmente as mulheres carregavam alimento, pães, enfim, são cestos pequenos, tá? A palavra grega usada aqui para pães, para cestos. E aqui a palavra grega usada para cesto era cesto realmente grande, cesto que poderia caber uma pessoa dentro, era cesto usado para carregar objetos, cesto usado para carregar materiais. Então a ideia desse cesto aqui, ele caberia pelo menos 3 vezes mais do que esse cesto aqui. Então na verdade, em quantidade, aqui sobrou mais do que aqui, tá bom? Porém o texto é dito no português, são 12 cestos e ali sobraram 7 cestos. Mas na verdade, na segunda multiplicação, sobrou mais pães em termos de quantidade, tá? E na primeira multiplicação, isso aqui faz muita diferença, porque o público-alvo era o público da Galileia, como eu já disse. Jesus Cristo saiu, atravessou o mar da Galileia, estava na Galileia. E isso então era os judeus o acompanharam. Mas na segunda multiplicação nós já era os gentios que foram alvos. Os gentios da Decápolis, uma região bem maior. Essa região da Decápolis, e não apenas os judeus, mas especialmente os gentios agora na segunda multiplicação. Então nós temos um público diferente, região diferente, números diferentes. Então a diferença desse texto está tanto no seu propósito, não está só na sua quantidade, mas também no seu propósito, tá bom? E aí nós vamos ver agora resumidamente. E muito bem, queridos, nós tivemos um pequeno corte, um problema na câmera, tá bom? E aí, enquanto isso eu apaguei aqui porque nós já tínhamos encerrado aquele assunto e eu já vou passar para uma outra parte aqui da nossa lição, que são algumas lições que nós vamos aprender com esse texto, especialmente do Evangelho de João agora. Queria poder fazer um comparativo entre as duas histórias, mas não vai ser possível para esse momento, tá bom? Para o nosso tempo não ficar muito longo, tá? Não ficar muito extenso aqui o nosso estudo. E apenas então sobre o Evangelho de João, vamos nos ater apenas na multiplicação de João, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes, tá bom? Uma primeira lição que a gente aprende, ela parte da pergunta de Jesus. Primeira lição, parte da pergunta de Jesus. Pergunta de Jesus, primeira lição, tá bom? A pergunta de Jesus é muito intrigante, interessante essa pergunta de Jesus, porque por que Jesus pergunta se ele já sabe a resposta? Normalmente você não pergunta algo que você já sabe a resposta, né? A conversa não desenvolve se você pergunta algo que você já sabe a resposta, né? Alguma coisa você quer dizer quando você pergunta algo que você já sabe a resposta. E Jesus talvez queria dizer algo, perguntando uma pergunta que ele já sabia a resposta. Mas eu percebo que Jesus não pergunta porque ele não sabe a resposta, mas ele pergunta porque ele quer levar os seus discípulos a entenderem que ele é a resposta. Às vezes, há vezes em que Deus nos faz perguntas, às vezes Deus coloca perguntas para nós, porque Ele quer nos ensinar que Ele é a resposta. É isso que eu vejo nesse texto. Jesus, quando pergunta, é porque Ele queria que os discípulos pudessem responder: você é a nossa resposta. Você é a resposta para a própria pergunta que você está fazendo. Mas não, eles tentaram outras respostas e, resumindo, eles não encontraram resposta. Esta é a verdade, eles não encontraram resposta, tá bom? Às vezes perguntamos o que será dos tempos em que nós estamos vivendo. O que será da minha casa? O que será do meu futuro? O que será de tudo isso que nós estamos passando? Enquanto nós ficamos tentando achar respostas, Jesus apenas queria que respondêssemos: Ele é a nossa resposta. Nós ficamos perdidos iguais os discípulos. Ah, mas então não vai ter dinheiro para comprar pão, e se tiver lugar que venda pão, nós não vamos ter, nós não vamos, o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso futuro, os nossos projetos, isso, aquilo. Nós ficamos perdidinhos iguais os discípulos.
mas nós não conseguimos dar uma resposta. Jesus, o Senhor é a nossa resposta. Você é a nossa resposta, você é a própria resposta. Quando Deus pergunta para Elias, Elias, o que você faz aqui nessa caverna, dentro da caverna? Deus sabia a resposta que Elias fazia lá, ou não sabia? Mas foi a oportunidade que ele deu para Elias de dizer, eu estou com medo, mas apesar disso, eu sei que o Senhor é a minha resposta. Eu sei que o Senhor tem uma solução. Talvez você esteja fazendo muitas perguntas, mas ao mesmo tempo tem dado a elas a resposta errada. Como Felipe, como André, tá bom? E você às vezes está dizendo, é impossível, não dá certo, não dá mais. Mas Jesus é a resposta para a vida sem esperança. Jesus é a solução. Quando ele mesmo mais para baixo diz, eu sou o pão. E eles estão com fome. Eu sou o pão. Eu sou a resposta para tudo. Amém, queridos? Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, eu percebo que Jesus ele valoriza a nossa generosidade. Jesus ele caminha para o lado da generosidade, ele considera, ele deseja, tá bom? Ele espera da nossa parte generosidade. Esse rapaz tem um coração bondoso, um coração disposto a ajudar o próximo. Ele aceita dar o que ele tinha levado para eles. Se somos nós lá, irmãos, em dias como esse que nós estamos pensando que pode faltar coisa no mercado, será que nós temos coragem de dar algo que nós temos na nossa casa? Esse jovem está vendo anoitecer, vendo o frio provavelmente chegar, região deserta, vendo as coisas acontecendo ali, e ele está disposto a como jogar um balde d'água no deserto. Mas ele está disposto a doar, ele está disposto a dar, ele está disposto a doar, a entregar. E Jesus valoriza essa virtude do coração desse jovem, porque Jesus poderia transformar pedra em pães, poderia transformar areia poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele valoriza a generosidade desse jovem. Poucas pessoas têm o coração tão disposto a repartir, a ajudar, a cooperar, principalmente em dias como esses que nós temos vivido. Precisamos aprender essa virtude, tá bom? A Bíblia registra algumas bênçãos decorrentes da generosidade, tá bom? Por exemplo, nós vamos ver lá no Salmo 112, lá a partir do versículo 1 ao 9, nós vamos ver que quem doa, quem abençoa, o salmista fala que vai ter uma vida abençoada. Provérbios, a partir do versículo 9 do capítulo 3, ele mostra que nós vamos ter uma provisão abundante quando nós estamos dispostos a dividir o que nós temos. As janelas dos céus vão abrir e derramar bênçãos sem medidas. Malaquias capítulo 3, versículo 10, fala que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Esse é o milagre da multiplicação na nossa vida, estar dispostos a abençoar. Em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, conta a história de uma mulher que quando ela se dispôs a repartir o que ela tinha com o profeta, a Bíblia fala que multiplicou sobre a casa dela, o pouco que ela tinha se transformou em abundância. Multiplicação do que nós temos quando nós estamos dispostos a repartir e abençoar. Precisamos aprender essa virtude. Quando nós estamos dispostos a doar o que nós temos, pode ter certeza, esse é o princípio da multiplicação. Esse é o princípio do enriquecimento, tá bom? Já falei para os irmãos sobre aquela pesquisa que fizeram nos Estados Unidos com os 50 homens mais ricos dos Estados Unidos, e a resposta que eles deram, a resposta que repetiu, eles tinham que dar 5 respostas de como eles ficaram ricos, e a resposta que mais se repetiu foi aquela de ajudar os outros. Nós vamos ver que isso retorna para nós. Você quer ser próspero? Abençoe as pessoas. Você quer ser próspero? Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, seja fiel abençoando o teu próximo, seja abençoador, seja generoso. Talvez esse jovem comeu até mais do que 5 pães e 2 peixes, né? Porque o pão não era no formato que nós temos, né? Mas era um pão, ele era tipo um omelete, né? Menor. E assim eram os pães, tipo um pão sírio, né? E com certeza ele comeu até mais do que ele levou.
assim será a nossa vida. Se nós abençoarmos, nós seremos abençoados. Outra lição aprendo aqui com Jesus. Qual é a lição? A lição é a seguinte, olha. É dividindo que se multiplica. É dividindo que se multiplica, tá bom? Essa é uma outra lição que nós aprendemos. O pão, ele não se multiplicou quando Jesus agradeceu. Jesus agradeceu e pum, apareceu um monte de pão e um monte de peixe. Não. O pão se multiplicou à medida que foram distribuindo, né? Ou seja, se a multiplicação tivesse dado no ato da gratidão, ia aparecer um montão de alimento e um monte de peixes ali. Mas eles, à medida que foram distribuindo, o pão não acabava, o peixe não acabava. Então, queridos, não existirá o milagre da multiplicação em nossas finanças, em nosso pão, em nossa casa, até que sejamos liberais no repartir o que temos. Tá bom? Nesse glorioso milagre a gente vê que Jesus está nos alertando a respeito da partilha. Jamais haverá multiplicação, tá? É dividindo com o próximo que se multiplica aquilo que nós temos. É quase uma continuidade da generosidade. Mas é dividindo com o próximo que multiplica-se aquilo que nós temos. Eclesiastes 11:2 ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí depois ele fala assim, aí quando você achar, você vai lançar a semente, vai crescer, e aí quando você colher, ele fala assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Não sabemos o mal que sobrevirá sobre a terra. Então reparta o que você tem. Ok? Depois Lucas 6:38 fala assim, olha, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque com a medida com que você doa para alguém, é a mesma medida que você vai receber também. E 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 6, 10, ele diz assim, olha, digo isto, tá bom? Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Estão lembrados disso? Mas o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Tá bom? Então cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, mas porque ama a obra do Senhor e sabe que o Senhor ama-se também. Então é dividindo que multiplicamos. Tá? Uma quarta lição. Jesus reconhece, Jesus, preste atenção nisso, ele reconhece e ele socorre. Aliás, vamos melhorar a nossa frase aqui. Jesus conhece. Jesus conhece e socorre, tá bom? Nas nossas necessidades. Ele conhece e ele socorre cada um de nós nas nossas necessidades. Os discípulos até sugeriram dispensar a multidão, mas Jesus não deixou ir, tá bom? Porque ele conhece a necessidade desse povo e ele socorre em cada uma das necessidades. Mateus diz que Jesus viu uma grande multidão, né? Capítulo 14 e no versículo 14. Lá no versículo 14. E no Evangelho de Marcos também falando sobre a segunda multiplicação, ele fala que Jesus viu a multidão. Então Jesus, ao ver, ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas aflições, conhece as nossas angústias, conhece as nossas dores. E ao conhecer, ele nos socorre. Todo mundo queria dispensar a multidão. Ele falou, não, vamos ficar aqui e nós vamos distribuir o pão a cada um. Tá bom? Então, queridos, por exemplo, nós podemos lembrar a necessidade de Agar, por exemplo, no deserto. Né? A Agar, por exemplo, em Gênesis capítulo 21, conta a história de Agar sozinha no deserto. Ninguém vendo Agar. Né? Mas Deus conhecia a história dela. E Deus socorre ela. Nós podemos ver... Irmãos, nós tivemos mais uma pequena pausa aí. Você vai perceber o corte aí. Mais um problema na nossa câmera aqui, mas graças a Deus já estamos de volta. Aqui não tem o que faz, não é parar não, irmãos. Aqui não tem coronavírus, não tem câmera. Nós vamos dando jeito, nós vamos caminhando e continuamos.
Tá? E dizia eu que Jesus, ele conhece e socorre as nossas necessidades como ele fez com o povo no deserto, né? O mesmo eu dizia eu que Agar, por exemplo, em Gênesis conta a história de Agar, que ninguém estava vendo ela no deserto sozinha, com o filho já à beira da morte, mas o Senhor viu, porque o Senhor conhece, e o Senhor a socorreu. Também nós podemos lembrar a história de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão em Atos capítulo 16, nós temos a história de Paulo na prisão, Paulo e Silas na prisão. Ninguém estava vendo eles, os únicos que estavam vendo foram aqueles que o prendiam e colocavam guarda sobre eles na prisão. Mas Deus conhece as aflições dos seus servos, viu e socorreu os seus filhos lá onde eles estavam. Nós temos a história de João também na ilha de Patmos. Por mais que ele estivesse preso, o Senhor o conhecia, o Senhor o via ali, e ali o Senhor o socorria, ali o Senhor lhe assistia, ali o Senhor se manifestava gloriosamente a ele. Nós temos dezenas de exemplos, como os discípulos mesmo na tempestade no mar. Jesus Cristo, o texto diz que vendo-os e sabendo que eles estavam em aflições, né? Jesus Cristo vendo-os de lá do monte, vendo eles na tempestade, porque ele conhece, Jesus vem andando sobre o mar e os socorre. Assim nós vamos ter centenas de exemplos na palavra de Deus, de como o Senhor conhece as nossas necessidades, como ele via e conhecia as necessidades daquele povo e como ele socorre as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas dores. Jesus está vendo tudo o que se passa, Jesus está vendo tudo o que acontece, mas os seus servos podem ficar tranquilos, seus servos podem descansar na sua presença, porque ele conhece tudo o que se passa e ele nos socorrerá. O salmista fala sobre isso: de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, que conhece todas as coisas, que fez todas as coisas. Amém? E a última lição para a gente encerrar, a última lição que nós vamos falar aqui, né? Não querendo dizer que esgotamos o texto, mas a última lição para nós nessa manhã é que o homem, nós, eu, você, nós olhamos as impossibilidades. Olhamos o impossível. Mas Jesus vê tudo como possível. Nós vamos olhar e dizer: é impossível. Não temos dinheiro para comprar, não temos o lugar para comprar. 5 pães e 2 peixes é muito pouco. Nós vemos apenas o impossível. Mas Jesus simplesmente ignora isso aqui e fala: distribuam os 5 pães e 2 peixes. Porque para nós aquilo que é impossível, para o Senhor é possível. Para nós aquilo que não tem mais jeito, para Jesus tem jeito. Enquanto nós ficamos dizendo que não vai dar, que não tem jeito, que não há possibilidades, que nós não temos condições, Jesus simplesmente manda nós continuarmos. Distribuam os pães, distribuam os peixes. Isso que nós precisamos fazer. Quando nós olharmos para algo que é impossível, ao estar explicando por que é impossível, como os discípulos explicaram muito bem, lembre-se disso. Mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Logo mais à noite, lembrando vocês que logo mais à noite nós estaremos com a nossa live às 7h30, viu? E nós queremos fazer uma oração agora encerrando. Que Deus nos abençoe, um ótimo domingo para você, um ótimo almoço e até logo mais à noite, tá bom? Vamos fazer uma oração encerrando? Pai querido, nós agradecemos porque aquilo que é impossível para nós não é para o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o hoje, conhece o amanhã, conhece o depois do amanhã, porque o Senhor é e está em todos os lugares, em todas as situações. Nada há impossível para o Senhor. Nada há grandioso demais para ti. O Senhor conhece todas as coisas, tu criaste todas as coisas, então nas tuas mãos nós colocamos as nossas vidas, o nosso coração, e entregamos diante de ti. Muito obrigado por tudo, nos abençoe e nos guarde pelo teu poder. Amém. Então muito bem, queridos, logo mais à noite, tá bom? Nós estaremos com a nossa live.
Esse estudo agora é um estudo que eu vou mandar pelo link do YouTube, porque não cabe no WhatsApp. Mas se você nem quiser compartilhar esse estudo, que às vezes é um pouco mais pesado, demorado, não tem problema. É realmente um estudo para a nossa igreja, para a nossa escola dominical, tá bom? Mas logo mais à noite na nossa live, quando nós tivermos com a live já ativa aí no nosso culto às 7h30, você pode compartilhar. Por quê? Porque se ficar só no meu Face, só os meus amigos de Face é que vão ver. Mas a partir do momento que você compartilha, os seus amigos vão assistir também, mesmo não sendo amigos meus. Entendeu? Eles vão assistir mesmo não sendo amigo meu. Se 10 irmãos compartilharem e tiverem 1000 amigos, há a possibilidade de 10.000 pessoas acompanharem, não é mesmo? Então, não deixe de compartilhar a nossa live, tá bom? Deus abençoe, bom domingo, até breve.